Saiba nesse vídeo como perder dinheiro no Tesouro Direto ou ter ganhos turbinados com o mesmo. Bom, o Tesouro Direto, para quem não sabe, é você simplesmente pegar o seu dinheiro e emprestar para o governo. É o investimento mais seguro do país. Daí você pode estar se perguntando, nossa, emprestar dinheiro para o governo, todo endividado, será realmente um investimento conservador? Pois é, o governo é o único que, se não tiver dinheiro, ele consegue emitir moeda e te pagar. Ou seja, clicar no botãozinho da impressora, emitir as notas de reais e pagar a sua dívida. Coisa que nenhuma outra instituição consegue fazer. É claro que tem um efeito colateral, e quanto mais dinheiro na economia, maior é a inflação, um aumento generalizado dos preços. Ou seja, o governo é o único que tem essa ferramenta, esse diferencial, e caso ele não pague os seus devedores, pode ter certeza que o Brasil vai estar um caos. Muitas empresas quebradas, inflação lá em cima, taxa de desemprego absurda, ou seja, tipo uma Venezuela. Bom, voltando ao ponto, o Tesouro Direto, apesar de ser um investimento conservador, ele pode ter ganhos e perdas significativas dignas de investimentos de renda variável. E no vídeo de hoje vocês vão entender exatamente esse ponto. Não importa se você é designer, médico, dentista, professor de jogos, seja o que for, vocês vão entender de uma vez por todas do que se trata a marcação a mercado que gera esses ganhos turbinados ou perdas relevantes no Tesouro Direto. O que eu vou mostrar aqui para vocês é a lógica do Tesouro Direto pré-fixado. O Tesouro IPCA+, apesar dos cálculos serem um pouco diferentes, a lógica por trás é a mesma. E o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, aguarda aí que depois eu vou falar mais sobre ele. O Tesouro pré-fixado, quando você compra, investe nele, você sabe exatamente o destino final dele. Se você investiu ontem, hoje ou vai investir amanhã, saiba que o destino final dele é o mesmo. E ficando com uma analogia que eu gosto de passar para vocês, que eu acho que é a maneira mais fácil de entender. Imagina que eu tenho uma companhia aérea chamada FK Airline e tenho um voo de São Paulo para Dubai, o voo FK 2001, que vai ser no dia 01 de 2030, às 10 horas da manhã. E hoje o preço dessa passagem tá X, sei lá, 5 mil reais. E você foi lá e comprou para viajar com a família. Agora imagina que alguns dias se passarem e você resolva desistir dessa viagem. E na minha companhia, como é muito do bem, você tem o direito de revender essa passagem que você comprou para a própria companhia. Ou seja, a minha empresa vai comprar de você essa passagem. No entanto, pagaremos exatamente o valor de mercado do dia que você resolveu vender para a gente. Isto é, se no dia que você revender essa mesma passagem, entrando no meu site e tudo mais, estiver custando 6 mil reais, seja porque Dubai vai construir um novo hotel, vai construir uma nova Disneyland ou algo do tipo, e tem maior demanda por essa passagem, subiu para, sei lá, 6 mil reais e você ganhou esses R$1.000 de diferença. Sorte sua, comprou por 5 mil, revendeu por 6 mil, teve um ganho de 20% em poucos dias. Top! Agora imagina um outro cenário. Dubai está em crise, guerras com diversos países, Estados Unidos, sei lá, está precisando soltar algumas bombas atômicas lá, e com isso as pessoas não têm mais interesse de conhecer esse país, diminui a demanda, preço cai junto, e no dia que você quer revender, o preço está em R$2.000. Infelizmente, se você revender essa passagem nesse dia, você vai ter que arcar com um prejuízo de R$3.000. Você pagou 5, ganhou 2 pela revenda, perdeu R$3.000. Se você entender essa lógica, você entendeu a lógica da marcação a mercado. E agora nós vamos no computador aqui para entender como que o Tesouro Direto é afetado com essa marcação a mercado. Bom, como eu falei, o exemplo aqui é do Tesouro pré-fixado. Vamos imaginar que hoje estamos no dia 23 de 3 de 2016 e o Tesouro pré-fixado, como eu falei, a gente já sabe quando a gente vai ganhar lá no vencimento, que é no dia 01 de 2018, vamos ganhar R$1.000. Você pode estar se perguntando, tá, mas quanto que eu tenho que investir para ter esses R$1.000? Vamos lá. Nesse dia aqui, 23 de 3 de 2016, a taxa pré-fixada que o governo meio que está se comprometendo a pagar aos investidores é cerca de 13,39% ao ano. Bem acima do que é hoje, porque nesse período o Brasil estava no caos, etc. E por isso a taxa de juros estava lá em cima. E aí, o que a gente tem que pensar? Do dia 23 de 3 de 2026 até o vencimento, temos 445 dias úteis. Por que a gente fala dias úteis? Porque o Tesouro só rende dia útil e não rende nos sábados, nem nos domingos, nem nos feriados. Então, o que a gente faz? A gente faz uma formulinha aqui para saber qual que é o valor do título que eu vou ter que emprestar para o governo hoje para ele poder me pagar no dia 01/01/2018 os R$1.000. Em resumo, aqui não vou entrar no detalhe, esse valor do título do pré-fixado seria em torno de R$800,99. Ou seja, se eu pegar esse valor aqui e considerar essa taxa anual que eu vou ter de retorno em 01/01/2018, eu terei
R$1.000. É claro que para você investir no Tesouro Pré-fixado, você não precisa ter um valor tão alto, porque não precisa ser unitário, você consegue quebrar e ser fracionário. Esse 800 a partir de R$30, R$50, você já consegue ter acesso a um título desses. Mas o meu ponto é, imagina que você comprou uma unidade, ou seja, você tem uma unidade que está valendo R$899, que se levar até o vencimento, você vai ter os seus R$1.000. Agora imagina que 5 dias depois, no dia 31/3/2016, você resolva vender o seu título. Só que durante esse período soltaram algumas bombas, algumas notícias que fez com que o Brasil se torne um país mais arriscado, tudo mais, e no dia a taxa do pré-fixado está valendo 13,65% ao ano, ou seja, subiu a taxa. E aí, seguindo a mesma formulinha aqui, só que aqui a formulinha vai utilizar 440 dias úteis e não mais o 445, porque se passaram já os 5 dias, né? E fazendo a formuleta, a gente chega no valor de 799,78, ou seja, é o mesmo título, só que 5 dias atrás estava valendo 800, hoje, digamos assim, que estamos no dia 31/3, está valendo 799. Ou seja, a pessoa que aplicou, no caso, a minha pessoa, apliquei no dia 23/3/2016, passaram 5 dias, eu vi meu dinheiro diminuir no Tesouro Direto, que isso foi uma queda de menos 0,15% ao período. Você pode esperar, nossa, mas é um valor bem pequeno. Sim, porque a gente considerou 5 dias úteis. Se a gente fazer uma taxa equivalente anual, seria equivalente a menos 7,31% ao ano. Agora imagine um outro cenário em que só tivemos notícias boas durante esses 5 dias e a nossa taxa pré-fixada diminuiu, caiu para 13,22%. A gente faz a mesma formulinha e aí o nosso título chega a valer a 805,09. Se você parar para pensar, a gente teve um retorno de 0,51 ao período comparado com 800,99 do preço que a gente pagou, e isso, retorno anualizado, daria em torno de 29,39% ao ano. Ou seja, se você comprou nessa época aqui e vendeu 5 dias após, saiba que você teve um retorno equivalente a 29,39% ao ano, que foi bem maior do que você tinha contratado aqui, que você ia receber 13,39%. É claro que você recebeu apenas por esses 5 dias úteis que você ficou, mas foi um retorno bem mais significativo do que se você pegasse e segurasse até o vencimento. Aqui o valor nominal, o ganho em si, foi pequeno porque foi considerado apenas uma unidade em um prazo muito pequeno de tempo de 5 dias. Agora imagine o investidor já ficou 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais no Tesouro Pré ou no Tesouro IPCA+, que sofre essa marcação ao mercado, naquela época em que estava rolando impeachment da Dilma, Selic em 14,25%. Esperou 1 ano, 2 anos, se ele caiu para 6,5, imagina o quanto que ele teve de ganho ao revender esse título nesse cenário. Ganhou muito, bem mais que muitas ações por aí. É claro que essa decisão de investir no topo, quando estava em 14,25 a nossa Selic, não foi uma decisão fácil. Afinal de contas, a gente não sabia se era o topo mesmo da Selic ou se poderia subir mais, o buraco ser mais embaixo, e aí sim o pessoal que investiu no pré-IPCA+, sofrer com a marcação ao mercado perdendo dinheiro. Ou seja, agora é fácil falar olhando para o retrovisor, mas naquela época, bomba atrás de bombas tudo mais, o investidor não sabia se esse cenário que aconteceu hoje ia de fato concretizar. Mas em resumo, o que vocês precisam saber? O Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, seja com ou sem juros semestrais, até o vencimento vai ter sobes e desces. E esses sobes e desces é exatamente esse esquema que eu falei aqui. Para você ter um ganho turbinado no Tesouro Direto, você precisa investir no Tesouro Pré-fixado, no Tesouro IPCA, com uma taxa X, e acreditar que no longo prazo essas taxas vão cair e com isso você vai conseguir vender antes do vencimento e ter um ágio com ele. O Tesouro Selic não entra muito nessa lógica da marcação ao mercado. O Tesouro Selic, você vai ver que é que nem a poupança. Ele todo dia um pouquinho lá bonitinho e não tem os sobres e desces. Então, para reserva de emergência, é uma das alternativas para você colocar seu dinheiro, porque você sabe que você não vai perder dinheiro, mas também você não vai ter aqueles ganhos turbinados. E um ponto muito importante que eu sempre falo é rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Realmente, muita gente que aplicou no Tesouro Pré-IPCA, mas lá em 14,25, ganhou muito dinheiro com essa queda da Selic em 6,5. Claro que se vendeu antes do vencimento, porque se vai segurar até o vencimento, vai ser exatamente aquela taxa acordada que ele contratou ao investir. E agora que a Selic está em 6,5, que é a mínima da história do país, será que ainda é uma grande oportunidade para investir no Tesouro Direto? Não sei, alguns analistas até dizem que pode diminuir um pouco mais essa taxa Selic, e é claro que investir no pré-IPCA+,
podem ter um ganho da marcação a mercado, mas o grande fato é que esse grande ganho potencial de rentabilidade, digamos que já se foi, quando era 14,25, caiu para 6,5, aí sim fez muito dinheiro. Nesse exato momento, vale a pena estudar, seguir os relatórios para ver se é um bom momento para entrar ou não. Mas um ponto interessante do Tesouro é que você consegue especular, tentar buscar retornos, digamos assim, turbinados em um investimento conservador. Imagina naquela época dos 14,25, a pessoa comprou lá o pré, o IPCA+, e a taxa não caiu, só subiu. Claro que essas pessoas sofreram muito com a marcação ao mercado, mas se elas segurarem esses títulos até o vencimento, ela vai receber exatamente o que foi acordado, que foi uma taxa do IPCA, mais, sei lá, uns 7, 8% ao ano. Ou seja, se você é um cara que quer entrar na renda variável, mas tem medo de ações, da empresa quebrar, você perder todo o dinheiro e tudo mais, o Tesouro Direto, o IPCA+, e o pré pode ser uma boa alternativa para você lidar com essas oscilações, e saiba que se você segurar até o vencimento, você não corre o risco de perder o dinheiro. Então, em resumo, o Tesouro Direto é bem simples. Tem o Tesouro Selic, que é aquele investimento mais conservador, que meio que todo dia você ganha um pouquinho, que nem a poupança, só que rende mais que a poupança, você resgata a hora que você quiser, sem correr o risco de perder dinheiro e tudo mais. E aí sim, tem os outros pré-fixados, os tesouros IPCA+, com ou sem juros semestrais, que tem a oscilação sobes e desces, que é o tal da marcação ao mercado. E saiba que se você resgatar antes do vencimento, você pode ter um ágio relevante, como você pode ter uma perda não muito desejada. Mas se você levar até o vencimento, saiba que você vai receber exatamente o que foi acordado no dia que você investiu no Tesouro. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo, que de fato tenham entendido do que se trata essa marcação ao mercado e saiba quais são os melhores momentos de comprar ou vender o Tesouro Direto pré e o IPCA+. E se você também está pensando no Tesouro como uma aposentadoria, de simplesmente resgatar no vencimento, não se preocupe com essas oscilações de sobes e desces. Você vai receber exatamente o dinheiro que você combinou na hora que você investiu. Beleza? Valeu, até mais!